Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Combo XD. Eu sou o Rafas e hoje a gente vai falar de um quadrinho aqui muito bacana, né? Então na minha coleção é esse aqui, Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento, né? Então vamos fazer o review desse quadrinho e vamos conversar sobre ele agora. Então, de volta aqui, hoje a gente vai falar sobre esse quadrinho já é um clássico da Marvel ali, né? Para quem diz que a Marvel não tem clássicos, esse aqui é um deles. Doutor Destino, né, e Doutor Estranho, eles são dois personagens ali místicos, né, do universo da Marvel, né. O Doutor Estranho, ele é um mago supremo, e o Doutor Destino aqui, ele é um vilão, né, que tem uma mistura ali, né, de poderes tecnológicos, né, com a magia. E muito por causa do filme dos Vingadores, né, o Doutor Destino ele vai estar em voga nesse próximo ano até o final dele, né, até o lançamento do filme. Então a gente vai falar um pouco aqui desse quadrinho, antes que o pessoal diga que, né, a gente está surfando a onda, né? Esse quadrinho aqui já é um quadrinho antigo e é um dos mais legais aí que eu tenho na coleção, né? E mostra que eu gosto tanto desses personagens assim, da Marvel, né? Que não é porque tá na moda que a gente vai falar deles, né? É porque a história realmente é boa. Então aqui, nesse quadrinho, a gente tem duas histórias acontecendo em paralelo, né? A gente tem a origem aqui do Doutor Destino, né, sendo recontado, e ao mesmo tempo a gente descobre qual é a principal motivação desse vilão, né? E ao mesmo tempo a gente tem a história do Doutor Estranho se tornando o Mago Supremo da Terra. Então essa história conta pra gente como ele consegue esse título ali, né? Que até então ele é um grande mago ali, mas não é o mais forte da Marvel toda, né? E aqui nessa história eles contam pra gente, né? Essa história é muito bacana porque ela é escrita, né, pelo Roger Stern, que é um roteirista muito famoso ali, né, da Marvel, e pelo Mike Mignola, né, que é o criador do Hellboy, né, e é um grande artista, né. Então aqui é ele quase no início da carreira dele, né. Então a gente vê muito dos traços que ele vai apresentar em Hellboy, né, começando aqui nessa história. Então ele tem um estilo um pouco mais sombrio, né? E aqui a gente já vê esse início, né? Desse artista, né? E autor também, né, nas páginas desse quadrinho aqui. Então, como começa a história, né? Essa história aqui, ela começa nos picos ali do Himalaia, né? Onde um antigo mestre, né? Ele acorda de uma meditação profunda que fica anos ali meditando, né? E ele volta, cada vez que ele acorda é porque ele tem que eleger o novo Mago Supremo. Então, para isso, eles vão criar todo um campeonato ali, né? Para buscar os maiores magos ali da Marvel, né? E eles vão entrar numa disputa para ganhar esse título de Mago Supremo. Então, é convidado, né? Vários magos ali, entre eles, né? O Doutor Estranho, né? E o Doutor Destino. E no começo o pessoal até se embaraça ali, fala, mas por que esse cara tá aqui, né, esse vilão? E aí a gente é apresentado para esse outro lado do Doutor Destino, que às vezes a gente fica até, ao ler os quadrinhos, né, a gente nem se toca muito, mas ele é um grande mago, né? É que conta o porquê que ele é convidado para esse evento de magos, né? E aí a gente é lançado para a história da mãe dele, né? A mãe dele era uma bruxa ali, né? Na verdade, a família do Doutor Destino, né? Eles eram tipo refugiados ali, né? Na Lativéria. Eles eram ciganos. E então, o povo cigano já era muito perseguido, né? Antigamente. E aqui na história mostra que a família dele foi perseguida pelos moradores ali da Europa, né? Eles foram de cidade em cidade fugindo, né? De ameaças ali. Até que eles se instalam ali na Lativéria, né? E o povo ali dessa região
não gosta nada deles, né? Não gosta nada das atitudes deles ali, né? E quer que eles vão embora. E chega ao ponto deles até ameaçarem a vida desses ciganos, né? E a mãe do Victor, né? O Victor Von Doom, que é o Doutor Destino, ela acaba fazendo um pacto ali com o Mephisto, né? Em troca de poderes que possam ajudar, né? Ela a salvar o povo dela. Em troca, ela vende a alma dela para esse ser das trevas, né? Que na verdade aqui a gente sabe que é como se fosse o diabo ali da Marvel, né? O Mephisto. E ele tá por trás de várias histórias ali, né? Do Motoqueiro Fantasma, né? E aqui ele também é o principal antagonista. Então a Cynthia Von Doom, né? Ela se torna, com esses novos poderes que ela ganha, ela se torna muito poderosa e acaba realmente salvando, né? A, a vida do povo dela ali, né? Por mostrar grande poder, né? Então nenhum dos moradores ali vão levar uma com ela. Só que, como a gente sabe, né? Fazer um pacto desses aí não é muito legal. Porque nas entrelinhas, né? O Mephisto ele sempre vai dar um jeito de burlar, né? Os acordos dele para que ele sempre leve vantagem, né? Então, acaba acontecendo que ela perde o controle dos poderes, né? E ela mesmo dizima o próprio povo dela, né? Por não conseguir conter, né? Todo esse poder que foi dado para ela. E ela se revolta com o Mephisto, tudo, né? E ela promete que o filho dela, né, o Victor, que é pequenininho aqui, nunca vai se meter com magia, porque isso acaba com vidas, né? Segundo ela. Então ela faz o marido dela prometer que vai esconder, né, em um baú, todo, todos os artefatos ali que ela usava, tudo, né? Os livros de magia dela, tudo. E não vai deixar o Victor se aproximar disso de jeito nenhum. Tá? Aí acaba que ela morre, né? Tudo. E anos se passam e o Victor, ele quer porque quer entrar em contato com o espírito da mãe dele, porque ele se revolta, ele não quer, ele não aceita, né, que ela morreu, não aceita a morte da mãe dele. E aí é o começo, né, da relação dele com o Reed Richards, no Quarteto Fantástico, né, que na faculdade eles estão fazendo uns estudos ali, né, meio paranormais, né, e os dois ali eles criam uma máquina para poder entrar em contato com a mãe do Victor, né, a alma da mãe do Victor. Isso dá errado, por causa da magia ali, né? Que tá por trás dessa relação dela com o Mephisto. E ele acaba se ferindo, né? E jogando toda a responsabilidade pro Reed, falando que tudo a culpa de tudo que deu errado é do Reed, né? E aí começa já o lance dele de ódio dele pelo Reed Richards, né? Só que isso é breve, em algumas páginas só, isso é relatado por cima, porque o foco aqui mesmo era no Doutor Destino. Então é mostrado que anos ele fica em busca de entrar em contato com a mãe dele, né? E nunca conseguindo, ele acaba se metendo com a magia de uma forma ou de outra, né? Ele acaba conseguindo isso e ele é meio que levado para esse mundo ali, né? Ele não tem muita escapatória. Então ele é um gênio da tecnologia e ao mesmo tempo ele desenvolve o lado oculto dele, né? Com as magias. Primeiro ele vai até o Himalaia, né? E ele quer aprender a magia ali, né? Com os magos e tal. Só que ele é rejeitado, porque vem nele, né? Que ele não vai fazer um bom uso daqueles poderes, né? Só que mesmo assim, eles sabem que ele é uma pessoa muito importante, vai ser no futuro uma pessoa muito importante, né? Então ele vai ter que aprender a magia de qualquer forma. Então passam para ele um outro mestre que vai ensinar ele, né? E isso ele vai até o Tibete, encontra com os monges lá, e acabam ajudando ele a construir uma armadura, né? E ensinam para ele a magia ali, deixam ele mais forte, né, na magia. E ele acaba se tornando um mago também, né? Só que usa a tecnologia como uma aliada ali. Então aqui é o começo do Doutor Destino, né? A história do Doutor Destino. Do outro lado a gente tem o Doutor Estranho, que ele acaba de se tornar um mago ali, né? A gente é contado também brevemente ali como é que ele
ele se torna, né, um mago, tudo, que ele sofre um acidente de carro, né, e ele, por causa do ego dele, ele tem que aprender a magia e se torna o Doutor Estranho. Aqui a gente vai ser mostrado que no grande torneio ali, né, o Doutor Estranho ele acaba se tornando mais inteligente, né, mais perspicaz que os outros, né, ao provar que não é a força que vence, né, mas na verdade a sutileza ali, né, a estratégia, né, ele para pensar e consegue vencer o torneio, né, e se torna o Mago Supremo. Só que em segundo lugar fica o Doutor Estranho, o Doutor Destino. E o prêmio ali, né, curiosamente, depende do segundo lugar também. Então é dito por Doutor Estranho ali que para ele se tornar o Mago Supremo, definitivamente, ele tem que conceder, né, o desejo do segundo colocado ali, né, no torneio. Então ele deve um favor pro Doutor Destino. E o Doutor Destino, então, pega o Doutor Estranho, vão lá para Lativéria, pro castelo dele e tudo, e ele vai revelar qual o desejo mais profundo dele, né, para que o Doutor Estranho ajude ele. E ele revela que o desejo dele não é dominar o mundo, não é ser o mais poderoso, né? O que ele quer mesmo é encontrar a alma da mãe dele, que está presa no Hades, no inferno, né? E para isso ele vai precisar da ajuda do Doutor Estranho. Então o Doutor Estranho aceita, né? Não tem muita escolha. Ou ele ajuda, ou ele não se torna o Mago Supremo, né? Então ele vai ajudar. E com isso os dois vão lá para os Quintos dos Infernos, né? Encontrar o Mephisto e confrontar ele pela alma da mãe do Doutor Destino. Já lá no inferno, né? O Mephisto saca que eles querem levar uma com ele e pega um monte de peça neles lá, né? Coloca um monte de demônio para lutar contra eles. Ele acaba até fazendo uma proposta pro Doutor Destino ali, né? Em que ele engane o Doutor Estranho em troca da alma da mãe dele e tudo. E aí a gente vê que o Doutor Destino ali, ele por mais que ele queira, né? Ele seja natural dele trair os outros, né? E roubar os poderes de todo mundo, tal. Ele tenta fazer isso com o Doutor Estranho também, mas prova que é só uma armadilha, né? Para enganar o Mephisto. Então os dois ali eles conseguem, né, dar a volta no Mephisto e libertam a alma da mãe dele, né, da Cynthia. Só que ao custo de que a alma dela, né, não volte para a Terra igual o Doutor Destino queria. Ele queria trazer de volta a mãe dele para a vida, né? E ela acaba sendo salva, né? Tendo a salvação e indo pro céu ali, né? Isso é uma cena muito bonita aqui do quadrinho, porque é justo no momento em que o Doutor Destino ele engana o Doutor Estranho, né? E o Mephisto faz a alma da Cynthia acreditar, né? Cria um corpo para ela, tudo, né? Na hora que eles estão indo embora, ele conta para ela, fala, não, o seu filho é o Doutor Destino, né? O Victor. Ele quis enganar o Doutor Estranho ali, né? Para salvar sua vida, né? Para levar você de volta para a Terra. E ela não aceita, ela diz para ele que ela rejeita o filho, né? Ela fala assim, não, o meu filho, enganando um amigo que estava ajudando ele, né? Não é o filho que eu queria. Então eu não vou voltar para a Terra com você e tudo. E ao fazer isso, né? Ela torna a alma dela pura novamente, né? Ela paga os pecados que ela fez ao vender a alma dela para o Mephisto e assim ela recebe a salvação, né? E o direito de ir para o céu. Isso é a cena mais bonita do quadrinho ali, né? E mostra toda a saga do Doutor Destino, né? Em busca da alma da mãe dele. Então esse quadrinho aqui, ele termina com o Mephisto louco, né? Para pegar os dois ali, que enganam ele, né? E voltam para a Terra, né, com a alma da mãe salva, e o Doutor Estranho se tornando o Mago Supremo ao ajudar o Doutor Destino. Né? Então esse quadrinho ele mostra toda a saga do Doutor Destino em salvar a alma da mãe dele. E ele consegue fazer isso, né, nesse quadrinho aqui. A arte é muito bacana, desenhos muito legais, né, muito bonitos, muito bem pintados, inclusive, né.
Eu acho ele um quadrinho assim, curto, né? Ele é fininho, ele é bem curtinho, ele é uma história bem breve, né? Mas muito legal, porque você vê uma interação que quase não se vê, né? Nos quadrinhos ali, entre um vilão e um herói, né? Entre o Doutor Estranho e o Doutor Destino. Aqui você consegue ver a humanidade do Doutor Destino, né? Porque ele é sempre retratado como um vilão, né? Como um déspota ali, o cara que quer, quer enganar todo mundo, né? Quer passar a perna, quer se dar melhor que os outros, né? E aqui mostra que ele tem uma atitude nobre, né? Pelo menos uma vez na vida, que é salvar a alma da mãe dele, né? E para isso ele não vai medir esforços. Então a gente tem toda uma construção de personagem aqui do Doutor Destino que vale muito a pena de se ler esse quadrinho, né? Porque apesar do nome ter Doutor Estranho, né? A história, né? O grande destaque é o Doutor Destino mesmo aqui, né? O Doutor Estranho ele é muito mais um coadjuvante aqui para que a história aconteça, né? E do que ser o principal mesmo, né? De quebra ele ganha o título aqui de Mago Supremo nessa história, né? Mas que já foi recontada também de outras formas em outros quadrinhos, né? Mas para mim essa aqui é é a definitiva, né? É um evento ali muito bacana, né? Que podia ser mais bem explorado, né? Um pouco mais, foi até que rápido aqui nesse quadrinho, mas é legal porque você vê que tem toda a trindade ali do Vichante, né? Entregando pro Doutor Estranho, né? O título, mas ao passo de que ele tem que ajudar o inimigo dele, né? E devendo um favor para ele. Isso é uma sacada muito legal, né? Poder que você vai esperar que um herói vai ajudar um vilão, né? E que esse vilão, em vez de. Ele podia ter pedido, né? Eu quero que você me ajude a conquistar o mundo, né? Não, ele só quer a alma da mãe dele a salvo, né? Isso é muito legal, muito bonito aqui nessa história, né? Então vale a pena. Não sei se você consegue achar esse quadrinho facilmente hoje, né? Eu comprei esse quadrinho, acho que foi em 2014, já faz um bom tempo, né? Não sei se teve reedições dele. Se tiver, eu vou deixar aqui o link para você comprar esse quadrinho, se você quiser, né? Mas você consegue ler ele de outras formas, né? Você tem sebos ali, você na internet consegue encontrar esse quadrinho. É um dos grandes quadrinhos aí do Doutor Estranho, né? E do Doutor Destino também, né? Vale a pena você ler e curtir a arte, porque o Mike Mignola aqui, ele tá fazendo assim horrores, né? Com a arte, né? É um quadrinho muito bacana. Vale a pena você ler. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, né, curtiu essa história principalmente, deixe seu like, né, se inscreva no canal e vamos comentar aqui sobre, né, o Doutor Estranho e o Doutor Destino, né, Triunfo e Tormento, essa grande história, esse grande clássico aqui, né, esse grande clássico da Marvel. Então, até a próxima.